Rádio Comercial, bom dia. Daqui a pouco um anúncio bombástico à volta da caderneta de cromos. Agora mais um cromo para colar. Prepara a colinha. A caderneta é oferecida pela TMN até já e pelo novo SEAT Alhambra, edição de Nuno Marco, nas manhãs da Comercial. Este cromo é especialmente dedicado a leitores atentos e dedicados. Vamos a isto. Para um pirralho ser feliz nas décadas de 70 ou 80, não podia só acreditar no Pai Natal, até porque pendia sempre sobre o simpático idoso de barbas brancas uma sombra de dúvida sobre a sua autenticidade. Ninguém o tinha visto. Algumas pessoas tinham visto um parente mal disfarçado, não é? De Pai Natal. E outras, pelo menos aqui na cidade de Lisboa, de onde falamos para todo o mundo, acreditavam que havia uns 90% de certeza de que o genuíno Pai Natal era o que estava nos restauradores. E com o qual eu tenho uma fotografia tirada. Fotografia essa que, vista agora, reduz para, 20% as possibilidades daquele homem ser o verdadeiro Pai Natal. Dado que, embora tenha barbas brancas, tem as sobrancelhas de um negrume extraordinário e nem uma única ruga. Ora, sim senhor, que um homem que voa pelo mundo numa noite num trenó puxado a renas, de certo terá poderes que eventualmente o possam fazer envelhecer apenas ao nível da brancura da barba, mas ao mesmo tempo parece-me forçado. Não, mas definitivamente. já pensaste que estávamos nos anos 80 e podia ser restaurador Olex? Podia ser, mas só ao nível das sobrancelhas. Exato. Ele só pingava ali um bocadinho nas sobrancelhas. Por isso é que ele estava nos restauradores. Os restauradores Olex. Bom, mas eu É acho o nome completo da praça. Sim. Eu acho que o que estava nos restauradores também não era o Pai Natal real. Acho que não. Eu tenho medo dele. Quem era real e à sua maneira ganhava um estatuto tão mítico como o Pai Natal era esse ente mágico que era o senhor do círculo de leitores. Ora, aí está. Isto é uma memória que me diz tanto. Isto é bonito. O círculo de leitores era grande nos anos 70 e 80. É possível que ainda o seja hoje em dia, mas com tantas lojas de livros e discos na internet e fora dela, eu penso que uma parte da mística dessa lendária empresa é capaz de se ter perdido. Porque a sensação que eu tinha era que o senhor do círculo de leitores era uma espécie de gênio da lâmpada. Lá aparecia ele um dia com a mais recente edição da revista e, no serão desse dia, era certo e sabido que havia esse ritual familiar de grande comunhão que era a escolha daquilo que cada um de nós lá em casa queria daquela lista infindável de apetecíveis livros, discos e até jogos de tabuleiro e brinquedos. Aquilo era uma gruta do Alibaba, com a única ligeira diferença de que uma pessoa na gruta do Alibaba não tinha de pagar nada a ninguém, era só tirar. E no círculo de leitores, obviamente, pagava-se, embora para um miúdo a força do conceito de pagar seja bastante relativa. Era tipo, quero isto. Não, isso não pode ser. Mas porquê? Seja como for, dentro dos limites do orçamento familiar, toda a gente em casa tinha direito a escolher uma coisa do catálogo. Coisas mais bombásticas compradas no círculo de leitores durante a minha infância e juventude. Não sei quais são as vossas, mas para mim foi o livro História Interminável. Sim. O jogo de tabuleiro do Tintim. Os livros da série Adrian Mole. Uma compilação Paulistar. Não, eu era mais o Atlas completo, Sim, não é? sim, o Atlas, os dicionários tinham uma lombada azul. Sim. Dicionários também A acho que história de Portugal, José Matoso, ou Provavelmente. não é? Sim, esses volumes grossos. Aqueles volumes grossíssimos. Que nunca ninguém abriu A para ler. enciclopédia. Pá, Eu tudo. tenho os 3 volumes da fotobiografia dos 3 grandes. E estão lá em casa dos meus pais ainda, muito bem guardadinhos. Bandalho. Porque muitas vezes esses livros serviam só para decorar o móvel. Claro. Claro. Wanda, tu tinhas livros de amor dos Sim, leitores, não? tinha. Romances do Cordel? Claro. Tinha a história de Portugal, mas gostava, só a parte do amor. Eu gostava de ler esses contos. O que fez a urraca? Mas reparem, os livros dos leitores tinham sempre capa dura, que era o que os distinguia dos livros que compravam nas livrarias. Para sempre, de Virgílio Ferreira. Capa rija. Leitores. Sim. Agora, a maneira como aquilo funcionava é que mostra como o tempo passava de outra maneira naquela altura. Eu hoje peço uma coisa que quero muito ter à loja inglesa Amazon e começo a entrar em stress se a coisa não chega em 2 dias. Ora, as coisas que uma pessoa pedia ao senhor do círculo de leitores que trouxesse da próxima vez demoravam uma vida a chegar. Eu não sei se vocês se lembram disto, Mas também o prazer que era quando eram chegava. meses. Os primeiros dias de espera eram de algum entusiasmo e alguma esperança que desta vez fosse diferente e o senhor do círculo de leitores voltasse mais cedo com os preciosos objetos. Mas depressa isso esmorecia. Quando as coisas nos chegavam às mãos, em alguns casos nós já tínhamos perdido o entusiasmo por elas. Mas, por outro lado, havia algumas coisas que nós queríamos tão ansiosamente que todo aquele tempo insano de espera fazia com que o dia em que, por fim, esse verdadeiro Deus, que era o senhor do círculo de leitores, chegava com as encomendas, fosse
fosse praticamente um Natal fora de época. Era uma Era festa. mesmo, era mesmo. Festa. Tu pediste Mágico, namoradas. era não mágico. Hã? pediste namoradas. Se eu pedi namoradas ao Sr. Ciclo Leitores, pedi e ele reagiu assim: está bem, nunca mais lá apareceu. Ora bem. Aquilo era magia pura. Um dia chegou-te uma caixa maior e tu ainda achaste. Será? É hoje! Mas não era um aspirador. Era um aspirador. Não há outra maneira de definir senão como uma das inúmeras maneiras como a magia pura acontecia no nosso dia-a-dia. O dia em que chegava ao Sr. Ciclo Leitores. Valia a pena esperar todo aquele tempo alucinante para, por fim, retirar as nossas coisas de dentro do espartilho de umas películas de plástico rigíssimas em que livros, discos e outras tralhas vinham totalmente enrolados. Aquilo ia adentro. Era. Não era, tinha que ir adentro, Era. obviamente. Pelo menos tu e eu, Vasco, tinha que ir adentro porque unhas. Népia. Falsa questão. Por causa do Ciclo Leitores, uma das coisas a que eu associo imediatamente os meus anos de petis é a um nome lendário e que muito dizia a quem comprava coisas através dessa revista. E o nome era Consalic. Consalic. Sim. O nome fascinava-me, apesar de nunca na minha vida ter lido um único livro deste autor. Este autor parecia não ter existência fora do catálogo do Ciclo Leitores. A sério, pode ter sido falta de atenção minha, mas eu nunca vi um livro de Heinz Consalic à venda numa livraria normal. Só na revista do Círculo, e a cada novo número surgiam mais livros novos de Consalic que nem cogumelos. A dada altura eu cheguei a pensar que Heinz Consalic na verdade não existisse e fosse o nome artístico de um grupo de funcionários do Círculo Leitores com algum jeitinho para escrever thrillers. Eram vários homens de tempo a escrever. Mas não, o autor de Ouro da Selva, Luar sobre as Estepes e Romance em São Petersburgo existiu mesmo. Consalic com capa, não é? Alemão, Consalic com capa, claro. Era alemão, nasceu em 1921 e morreu em 1999. Aparentemente não fez mais nada na vida senão escrever livros. Escreveu ao todo 155 livros. Bolas. O que dá uma média de quase 2 livros por cada ano de vida. Mas, como não é natural que nos primeiros anos de vida Consalic tenha escrito grande coisa, penso que, em alturas boas, isto era menino para deitar cá para fora uma bela meia dúzia de calhamaços num ano. Pai, ainda deve ter lá um outro livro de Consalic. Pai, não quero ler um Consalic. Uma curiosidade, Consalic era nome artístico. O homem chama-se Heinz Gunther, que na Alemanha é o tipo de nome tão marcante e espetacular como João da Silva. Parece-me, olha, vê aí um nome para um alemão. Mas é Heinz Gunther. Pronto, já está. Não admira que ele tenha escolhido um nome épico, tão épico que me parece menos adequado a um escritor do que a um vil imperador do planeta Merloc Gerlach 5. Curvem-se todos perante o imperador Consalic. E o que é certo é que os portugueses curvaram-se, porque a quantidade de livros do Consalic comprados em Portugal, e uma grande parte deles no Círculo de Leitores, equivale a uma quantidade de papel equivalente a 1000 Amazónias e mais meia dúzia de pinhais de leiria. Muita árvore foi abaixo para acompanhar o ritmo alucinante da escrita de Consalic. E agora, lá está ele, servindo de adubo a árvores que irão acompanhar o ritmo alucinante da escrita de outros autores. Pá, a natureza, pá. Fascinante. Extraordinário, extraordinário. A natureza é fascinante. Cheguei a ter um cartão doirado do Círculo Leitores. Isso dava direito aqui. Lá, a engatar miúdas. É mesmo com isso. É mesmo com isso. Olha que eu tenho o cartão dourado dos Circuleitores e elas. És amigo do Marco, de certeza. Já li os 3 volumes da História Universal. A caderneta de cromos da Rádio Comercial, uma oferta TMN até já e novo Seat Alhambra, versatilidade e tecnologia. A propósito da caderneta de cromos, é com prazer que a Rádio Comercial anuncia que se vai meter uma alhada. É agora. Ai, É agora. É agora. Ai, A Rádio Comercial anuncia que vai fazer caderneta de cromos ao vivo e escolheu umas salas modestas para o fazer. Coliseu de Lisboa, 15 de novembro e Coliseu do Porto, dia 27 de novembro. Ai, mãe. A caderneta de cromos da Rádio Comercial ao vivo e a cores. ai, mãe do Vasco. Marco na agenda, 15 de novembro, Coliseu de Lisboa e 27 de novembro, Coliseu do Porto. Os bilhetes para Lisboa estão desde já à venda online e os do Porto vão estar online a partir da próxima madrugada. Todas as informações estão agora em radiocomercial.clix.pt. Mas tome nota, são estas as datas: 15 de novembro, em Lisboa, bilhetes entre os 12,5€ e os 27, o mesmo preço para os bilhetes para o Coliseu do Porto, dia 27 de novembro. Espetáculos da caderneta de cromos com toda a equipa das manhãs da Comercial. A não perder, bilhetes já à venda para Lisboa e a partir da manhã também para o Porto. Para quem não apanhou e está em estado de choque como nós, 15 de novembro, Coliseu de Lisboa e 27 de novembro, Coliseu do Porto. A não perder, com a equipa das manhãs da Comercial a colar cromos consigo.